A luz, isso mesmo. Tem algo diferente. Isso, é a luz. Glória a Deus. Então, mais uma vez, boa noite. A graça e a paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós vamos falar essa noite de batalha espiritual. Repete assim comigo: batalha espiritual. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Eu iria pegar bastante textos, mas a gente preferiu ficar. Pegamos alguns, mas a gente vamos ficar aqui em Efésios, no capítulo de número 6. Batalha espiritual é o tema de hoje. Amém? Glória a Deus. Repete essa oração assim com o pastor. Senhor Deus, no nome de Jesus, fale conosco esta noite. É o que nós te pedimos. Deus, fale também com essa pessoa que irá ouvir essa mensagem, seja no carro, em casa, no local de trabalho, aonde essa pessoa estiver, que ela venha ser edificada no nome de Jesus. Amém? Então diz assim, irmãos, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10. Efésios 6, 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vou ler mais uma vez o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando se fala em batalha espiritual, nós que já estamos no século 21, houve muitos estudos e muitos movimentos, irmãos, que surgiram na década de 80. E para os dias de hoje tem se lançado muitos livros falando de batalha espiritual. Até alguns com um exagero muito grande, irmãos.
é como se fosse um exorcismo, assim, sabe? Como se os escritores colocassem Satanás num patamar assim de excelência. Cuidado, cuidado, não sei o quê. Mas nós vamos falar sobre batalha espiritual, amados, com base bíblica. Amém? Começa dizendo assim, ó, nós vamos dar uma mastigada em alguns versículos. O versículo de número 10 começa dizendo assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui é Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, aos Efésios. E ele começa aqui nesse versículo dizendo assim: no demais, irmãos meus. Então ele está falando com quem, igreja? Ele está falando com aquelas pessoas que já entregaram o seu coração para Jesus Cristo. Porque é uma orientação para aqueles que já estão na fé. É uma orientação para aqueles que já experimentaram da água, do pão que é Jesus Cristo. Ele não está falando para aquelas pessoas que ainda não se decidiram ou ainda não ouviram o Evangelho. Ele está falando para pessoas que já experimentaram o Evangelho. Então, amados, nós temos que tomar esse cuidado. Não é todo mundo que está dentro de um lugar congregando é irmão. Nós temos por costume falar assim: ó, irmão fulano, irmão Bertão. Mas a pessoa só é irmão ou irmã quando ela passa pelo novo nascimento. Entendermos? Aí irmão, irmã. Não sei se vocês perceberam, até algumas denominações usa a palavra assim: a senhora, o senhor vai, a senhora, o senhor vai dar um testemunho. Por quê, irmãos? Porque não é todo mundo que é irmão ainda. Para a pessoa ser seu irmão, meu irmão, ela tem que passar pelo novo nascimento. E às vezes nós falamos assim de algo aleatório, né? Ô irmão, irmã, irmão. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando com um povo que já experimentaram de Jesus Cristo. Inicia falando com os irmãos, para que venham fortalecer. Fortalecer em que, irmãos? No Senhor Jesus e na força do seu poder. Começa a orientar aquele povo dizendo assim: olha, meus irmãos, vocês que já experimentaram de Cristo, tiveram o novo nascimento, se converteram, estão caminhando na fé, vocês têm que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque não é só aceitar Jesus Cristo ou fazer parte de uma denominação que está tudo certo. Não, a caminhada continua. Então ele fala que tem que se fortalecer. Porque se a pessoa não se fortalecer, ela vai fazer o que vai acontecer com ela? Ela vai se enfraquecer. Não é assim com o nosso corpo humano? Nós não temos que comer e beber. Se a gente não come, não bebe, o que acontece com o nosso corpo, irmãos? Fica debilitado, fica raquítico, fica fraco, dá tontura. É ou não é? Então ele está falando do que? Se fortalecer aqui em Deus. Como se fortalecer? Com o alimento, com as coisas celestiais. Aí no versículo de número 11, acompanhe aí comigo: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fala de revestimento da armadura de Deus. Para quê? Para estar firmes. O que é esse firmes, irmão? Não ser instável. Às vezes a pessoa é instável. Você já observaram, ou mesmo você se auto-observou? Nossa, hora a pessoa está bem, hora a pessoa não está bem. O que é isso? Uma pessoa instável. Então ele está falando o quê? Para ficar o quê? Firme. Se manter, ficar firme. Aí começa a dizer assim: contra as estatutas ciladas do diabo. Ficar firme contra o quê? Contra as estatutas ciladas do diabo.
Então, nesse texto, o apóstolo Paulo já nos ensina que há um Deus poderoso. E também ele já apresenta que há um ser do contra, que é o diabo. E ele também apresenta os irmãos. Quem são esses irmãos? A igreja. Então aqui ele está falando da igreja, ele fala o que? De Deus, e ele também está falando o que? Do adversário, o diabo. E muitas pessoas ainda, irmãos, no século 21, tem pessoas que não acreditam que existe o diabo. As pessoas dizem assim, não, o mal é aquilo que nós fazemos de ruim. Não, existe o diabo. A Bíblia fala, nós fomos voltar ao passado, Deus criou todas as coisas, sim ou não? E foi Deus que criou os anjos. Deus criou os anjos para um propósito, para que viesse adorar e bendizer o nome do Senhor. E dentre esses anjos, havia um com o nome de Lúcifer, que é anjo de luz. E ele era ali o regente, estava ali à frente da questão ali musical. E a Bíblia fala que ele era tomado uma beleza, muito belo. Mas ele quis, foi que entrou no coração dele, de si ser igual a Deus. Ele pecou, esse anjo. E aí ele foi o quê? Foi expulso do céu. Ele e a terça parte dos anjos. É muitos anjos, irmãos. É muitos. Do qual esses anjos são o quê? São os demônios. E esse Lúcifer é o diabo, Satanás, a serpente. É esse que aqui Paulo está falando, contra as estatutas ciladas do diabo. Ô pastor, o senhor vai falar de diabo? Tem que falar, irmãos. A Bíblia está falando, é uma orientação. O pastor, só quero ouvir hoje só o assunto de Jesus Cristo. Nós vamos chegar lá, mas nós temos que falar do inimigo, que é o diabo. Mas se acontece nos dias de hoje, irmãos, as pessoas colocam, ou fala as pessoas, os próprios cristãos, têm colocado o diabo, o Satanás, a serpente, no mesmo patamar que Deus. Jamais, meus irmãos. Foi Deus que criou, mas não o diabo, criou o anjo Lúcifer. Mas Lúcifer, sim, decidiu pecar. Então presta atenção, o diabo não é um Deus caído, o diabo é um anjo caído. Deus, amado, é Deus poderoso e acabou. O diabo não tem vez para com Deus. E às vezes tem filmes, nem tantas coisas que coloca assim o diabo e Deus no mesmo patamar, e aquela briga entre o reino de Deus e o reino das trevas, e às vezes parece que Deus está perdendo, e às vezes não, irmãos. Deus está lá no trono, reinando, todo poderoso. Posso ouvir um amém? Amém. Então fica aquele povo, não, diabo, sei o quê? Irmãos, ele já é derrotado, foi derrotado por Jesus Cristo. Mas ele não se dá por vencido. E o que acontece, amado, nos dias de hoje? Nos movimentos que acontecem nos dias de hoje? O que tem acontecido? O que tem surgido? Que as pessoas às vezes fazem no culto. Não podemos, irmãos, qual é a palavra aqui? Nós não podemos subestimar o inimigo. Ele foi derrotado por Jesus Cristo? Foi. Mas não se dá por vencido. E nós, como povo de Deus, não podemos subestimar o inimigo. Ô louco, pastor. Olha na história bíblica. Paulo subestimou o inimigo? Estou falando de Paulo, irmãos, o pai da teologia. Pedro subestimou o inimigo? O próprio Pedro disse: vigiai, pois, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar.
Tiago também falou: não deis lugar ao diabo. E o próprio Jesus, irmãos, não subestimou o inimigo. E às vezes o que acontece com os crentes? Ei, diabo! Você está aqui, ó! Ei, todo mundo. Aí os pregadores: vai, todo mundo, diabo, você é um derrotado, está debaixo dos meus pés, não sei o quê. Aí o irmão sai do templo, não tem uma vida legal para com Deus, mexeu com o inimigo pega ele lá na casa dele. E ó, não foi assim com os filhos de Cefas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz que os filhos de Cefas abordou uma pessoa endemoniada, e eles disseram assim: eu te expulso no nome do que Paulo prega. Olha aí, irmãos, tá que o diabo fala, irmãos. O diabo pegou e falou para aquela pessoa: ó, Paulo eu conheço, Jesus também, e vocês? Amados, a Bíblia fala que eles tomaram uma surra, irmão Júlio, que eles saíram daquele lugar nus. Nós não podemos, irmãos, subestimar o inimigo. Não podemos. Veja bem, aqui ó, é uma luta, não devemos subestimar o inimigo ou o adversário. No esporte também é assim. No esporte, numa guerra, não houve uma situação que os Estados Unidos perderam para o Kuwait, uma guerra que teve. No esporte também, às vezes o time está com as estrelas, né, entre aspas, e vai jogar com o outro time e fala assim: ah, nós já ganhamos já. Não se pode subestimar o adversário, tem que se respeitar. O inimigo, quando se fala desse adversário, o inimigo da nossa alma, nós não devemos prestar a ele adoração, mas não podemos subestimar ele. Temos que tomar todo o cuidado. E diz assim, irmãos, ó, no campo espiritual não é diferente. Assim como no esporte, numa guerra, no campo espiritual também, porque nós estamos falando do quê? De batalha espiritual. Então fala para o irmão que está do seu lado aí: fica ligado, não dorme. Pode falar, irmão, não dorme, não cochila, que nós estamos em meio a uma batalha. Os irmãos entenderam que Deus dorme, irmãos. Deus Todo-Poderoso dorme. Se você acha que Deus dorme, não, pastor, Deus ele dorme. Mas Deus não fala, a Bíblia não fala que no sétimo dia ele descansou? Não está lá no Gênesis? Deus, primeiro dia, segundo dia, aí a Bíblia fala: no sétimo dia o Senhor descansou. Vai descansar, não é dormir? Não, esse descansar não é de dormir. Ele descansou do quê? Ele cessou de fazer. Outra tradução: Deus cessou de fazer a sua obra. Mas no campo espiritual, amados, esses seres espirituais, eles não dormem. Quem dorme é nós, seres humanos, os animais. Nós dormimos. E nós, seres humanos, nós precisamos de dormir, porque quando nós dormimos, nós descansamos, nós estamos alimentando o nosso corpo. Vocês sabiam disso? Quando a pessoa dorme corretamente, ela também está alimentando o seu corpo. Uma pessoa que não dorme corretamente, ela tem crise, ela fica mal-humorada, até para namorar não namora direito, nem para namorar não vai prestar. Tudo errado, não trabalha direito. Pregador também, se não dorme bem, aí começa a pregar, fala coisa com coisa. O irmão que vai louvar, fica aquela bagunça, irmão, porque o corpo precisa de descanso. Mas os seres celestiais, irmãos, eles não dormem. Deus não dorme, os anjos não dormem, Satanás não dorme, os demônios não dormem. E essa batalha, mas é uma batalha contínua, ela não para.
Há muitas pessoas, notei aqui, há muitas pessoas que se acham espirituais e zombam do diabo, fazem chacotes, não tem que eu falei agora há pouco? Aí fala, né, não encontramos Paulo, isso nós já falamos. O versículo de número 12, acompanha comigo aí, versículo de número 12. Então, o apóstolo, no versículo 11, ele fala do diabo, ao 12. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja bem, irmãos, antes de falar contra quem, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, antes de falar contra quem vamos lutar, primeiro deixa claro contra quem não devemos lutar. Frase interessante, vou ler mais uma vez. Antes de falar contra quem devemos lutar, primeiro deixa claro contra quem não devemos lutar. Porque ele fala assim, a nossa luta, que existe uma batalha, não é contra a carne e o sangue. O que é a carne e o sangue, meus irmãos? Os seres humanos. Então, errado é nós ficar brigando com os seres humanos. É falta de sabedoria e entendimento nosso ficar brigando com os seres humanos. Teve um dia que o pastor deu chilique lá no condomínio. Estava uma barulheira. Aí eu falei para o pastor, eu não consigo dormir, eu preciso de dormir. E esse vizinho fica fazendo barulho. Eu vou lá conversar com ele. Aí ela disse, você não pode ir lá. Como que eu não posso ir lá? Eu vou lá. Você não vai. Quando ela ficar brava, ela fica brava, irmão. Você não vai. Eu vou. Aí eu falei, você me respeita. Você não vai. Por que eu não vou lá? Porque é uma lei. Você não pode ir lá. Você tem que conversar com o síndico, passar isso para ele por escrito. Aí ele vai resolver. Eu falei, Jesus. Aí eu falei, não, eu vou, você não vai. Em nome de Jesus, você não vai. Travemos. Esse nome é poderoso. Não fui. Fiquei quietinho. Falando o nome de Jesus, você não vai, acabou e não fui. Estou entendendo, irmãos? É dessa forma. Então, antes de falar contra quem vamos lutar, primeiro deixar claro contra quem não devemos lutar. Olha bem. Todas as vezes que ferimos e agredimos as pessoas, nós estamos fazendo do nosso aliado o inimigo. Todas as vezes que ferimos e agredimos as pessoas, nós estamos fazendo o nosso aliado inimigo. E fazendo o inimigo nosso aliado. Ou seja, nós invertemos os papéis. Então não adianta, meu irmão, minha irmã, não adianta nós ficarmos brigando com seres humanos. Ah, pastor, mas fulano é chato, pastor. Tem que levar uma ripa. Ou o caso que aconteceu aqui, domingo. Quem que aprontou tudo aquilo? Foi o diabo. O diabo falou, deve ter falado, vamos ver se aquele pastor está ligado. Vou aprontar para ele. Aí veio um moço, camota, usado por quem? Pelo diabo. Ia adiantar eu brigar com o moço? Aí depois veio os oficiais. É adiantar ficar brigando com os oficiais? Não. Porque a nossa luta é o quê? É espiritual. Então não adianta ficar brigando com o marido. Oh, pastor, mas o meu marido é cabeçudo, pastor. Cabeçudo. Aí briga. Não adianta. Ou não adianta ficar brigando com a esposa. Não adianta ficar brigando com o patrão. Não adianta ficar brigando com os políticos. Xinga os políticos. Não adianta, irmãos. A nossa luta o quê? Não é contra a carne e o sangue. Aí ele fala, com quem é a nossa luta? Ele deixa bem claro. Contra o que, irmãos? Acompanha comigo aí.
contra principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então está dizendo o quê? Que a nossa luta, ele deixa bem claro que a nossa luta é espiritual, é contra o diabo. Mas aqui deixa bem claro que o diabo não está sozinho, ele tem um exército. E o exército do diabo, do inimigo, ele é organizado, irmãos. É um exército organizado. O diabo não é besta. Ele tem seu exército. Cada um ali atua numa função. Então é organizado esse exército. É uma organização que luta o quê? Contra a igreja. Qual é a função desse exército maligno? Lutar contra quem? Contra a igreja. Não é lutar contra Deus. Com Deus eles não podem, irmãos. Eles não vão lutar contra Deus. Vai lutar contra quê? Contra a igreja. Esse é o alvo. Eles lutam o quê? Contra a igreja. Inibir o avanço da igreja. Paralisar a igreja. Cegar os olhos espirituais de alguns irmãos. Esfriar os irmãos. Impedir dos irmãos irem cultuar a Deus. Quantos, amados, nos dias de hoje tem falado assim: não precisa, estou cansado, esse povo crente é falso, não sei o que, eu vou buscar Deus em casa. Busca em casa, faz isso aí é a bandeja para o diabo. É isso que o diabo quer, porque a Bíblia fala que nós devemos o quê? Congregar. Ô pastor, mas tem gente falsa? Tem, irmãos. Jesus não falou que tem o joio e o trigo? Tem. Mas cabe o que? A gente focar em quem? Em Jesus Cristo. Nosso alvo tem que ser Jesus. Então é um exército organizado. 3 características do inimigo. Vou passar para vocês. 3 características do inimigo. Primeiro, ele tem poder. Repete comigo, ele tem poder. Ele tem poder. Segundo, ele é maligno. Ele é maligno. Terceiro, ele é astuto. Ele é astuto. O diabo, os demônios, amados, eles são fortes. É só você observar, não sei se vocês já viram, algum de vocês, quando uma pessoa cai manifestada por espíritos malignos. Vai a pessoa, de uma forma aleatória, segurar essa pessoa que está manifestada por demônios. Ela apanha. E apanha muito. Porque eles são fortes. E ele é o que? Ele é maligno. É a natureza deles, fazer o mal. O próprio Jesus falou que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Então não pensa que o diabo ele vai se arrepender e se voltar para Deus. Não, já foi decretado, ele é maligno. Essa é a função dele. E outra, eles são astutos. Amados, eles passam tempos manipulando, buscando estratégia para derrubar uma pessoa. Quantos pastores têm caído na área da prostituição? É ou não é? O diabo vai lá, começa a pôr pensamento, joga pensamentos na mente daquele pastor, aí ele já fica indiferente com a sua esposa e vai trabalhando. Aí de repente está sassaricando por ele. É ou não é? Trabalha, ele é astuto para tirar uma pessoa, né, da sua congregação. Ele vai trabalhando, ele é astuto, mas vai trabalhando, começa com aquele negócio, a pessoa chega do trabalho cansada e ela fala assim: hoje eu não vou não, eu estou cansado. O diabo ele dá risada, ele vira até piruleta. Opa, consegui. E vai trabalhando. Às vezes a pessoa deixa de um culto. Não vou também nesse não, chegou os parentes. Não vou não. Deus conhece o meu coração. Aí o diabo, e vai trabalhando. Até chegar um ponto que a pessoa não tem mais força de voltar a cultuar.
Estou entendendo, irmãos? Ele é astuto, trabalhando. Questão do trabalho, às vezes ele levanta um montinho contra mim e sua vida, contra mim e a sua vida. Não foi assim com Daniel? Não foi feito? Uma das coisas que o inimigo trabalha, meus irmãos, é a questão das leis. Porque ele tem poder. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O diabo não falou para Jesus que tudo foi dado a ele? Se Jesus prostrasse e adorasse a ele, tudo foi entregue para o inimigo, amados. Por quê? Por causa do pecado lá atrás. Então ele tem poder. Foi dado uma autoridade. Ele só tem essa legalidade quando a pessoa não anda com Deus. Mas ele é astuto, irmãos. A pessoa tem que estar ligada nisso. Ô pastor, nem tudo é o diabo, mas ele influencia. Não é todas as pessoas, amados, que os demônios vai estar manifestado dentro ou fazendo morada no corpo da pessoa, mas usa influências. Como, pastor? Televisão, internet, Facebook, não sei o que lá, book. Ele vai fazer trabalho no quê? No visual da pessoa. A comunicação visual, presta atenção. Abre lá, quando você chegar na sua casa, Ministério Apostólico Aliança. Não foi colocado umas fotos dos casais? Vocês já viram quantas visualizações teve? Muitas. Aí foi posto um versículo e a explicação desse versículo, a pastora sempre põe. Sabe quantas visualizações? Pouquíssimas. Porque o visual mexe com as pessoas. É isso que o inimigo faz, uma propaganda. A proibida. Você não Itaipá, aí passa aquela moça. É ou não é? Aí opa, visual. Mexe com o visual. É proibido. Aí põe o quê? O moço bonito e a moça bonita. É ou não é? Coloca as pessoas com seus corpos, o corpo bem sarado. É ou não é? Como se fosse algo assim legal. Eu sou da época, amados, que tinha a propaganda do tabagismo. Marlboro. Aí a pessoa ficava vendo que lá, nossa, é legal, é gostoso. É assim que o inimigo trabalha. Na comunicação visual, novela. E as novelas? Sim, pode observar, sempre na novela, qualquer novela tem o tal da traição. A moça, às vezes, que é casada ali, ela não se dá bem com o marido não faz aquele carinho, não dá aquela atenção, aí parece um outro, ela fica afeiçoada. Ao diabo, ao sol. Está entendendo? Os programas de auditório, as moças rebolando. Opa! Estão entendendo, irmãos? Comunicação visual. Ou aqueles moços saradão que saem da praia. As mulheres, meu Deus! Não tem o tal do padre aí bonito? Tá saindo o padre bombadinho, canta bonito, mulherada firme, afeiçoada com o padre. Comunicação que visual. Essa é a estratégia do inimigo. Trabalho o que? Na forma das pessoas se vestir, meus irmãos. Foi lançado o que? Um short. Nem sei se isso é short. Um dia eu vi, eu falei para o pastor, o que é isso aí? Eu estou vendo a bunda da moça. Já vem com o design aparecendo a roupa. Eu falei, meu Deus, anda pelada. Estou entendendo, irmãos? Comunicação visual. E assim ele vai trabalhando. Por isso que a Bíblia fala que ele é o quê? Ele é astuto. Comunicação visual. É no trabalho. Às vezes a irmã está passando um perrengue com o marido e ela está ali
ofuscada, e ela pega e desabafa com uma amiga ou um amigo no trabalho, o inimigo já pegou aí. Ou às vezes o marido não está legal com a esposa e desabafa com os colegas de trabalho, não é convertido. Está tudo as ciladas do diabo. Nós não vemos, amados, mas há esse mundo espiritual que nós lemos nas regiões celestiais. Então, essa mensagem, amados, é um alerta para as nossas vidas, naquilo que nós vamos ouvir, naquilo que nós vamos assistir, naquilo que, quando nós chegamos em casa, nós temos que vencer a nossa natureza carnal. Não, eu vou na igreja assim, cansado ou não, resfriado ou não, com diabetes ou não, com a AIDS ou não, cadeira de roda, mas eu vou cultuar o meu Deus. Bom, estão entendendo? Não podemos, por isso que Tiago fala, não deis lugar ao diabo. E tem essas formas a mais de trabalhar. Quantas pessoas numa hora dessa já se deram por vencidas e acataram esse tipo de estratégia do inimigo? Eu não vou mais cultuar Deus, eu vou buscar a minha casa. Ela começa, ela vai, ela ora, ela estuda a Bíblia, aí depois vai fraquejando, e os demônios são... Estão entendendo, irmãos? Vamos continuar aqui, ó. Muitos pensam que existe meio termo. Não tem meio termo. Não tem. Atos capítulo 26. Abre lá. Atos capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Os livros digam amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 15. Podemos ler? Capítulo 26, versículo 15, diz assim: e disse eu, quem é, Senhor? É o apóstolo Paulo falando de sua conversão. Ele está explicando, falando de sua conversão. E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Versículo 18: para abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Então não existe meio termo. Olha o que eu anotei aqui, ó. Quem não está debaixo do governo de Jesus Cristo, está debaixo do governo de quem? Satanás. Abre a sua Bíblia lá em Colossenses, para frente aí de Atos, para frente de Efésios, onde nós estávamos. Você vai à frente. Efésios, Filipenses, aí é Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13. Diz assim: e ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Ô pastor, que isso, pastor? Eu era gente boa, não fumava, não roubava ninguém, não. Era do reino das trevas. Foi Jesus que tirou.
nos transportou para o reino da luz, o reino do seu amor. Então, com outras palavras, amados, quando a pessoa ainda não aceitou, não se decidiu por Jesus Cristo, independente se ela é boazinha ou não, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Independente se ela é boazinha ou não, ela faz parte do reino das trevas. Por isso que nem todos, não adianta estar chamando todo mundo de irmão. Ela é do reino das trevas, irmãos. Eu ouvi uma vez da garoto tocando o rock pesado e os coleguinhas, a família, ele estava indo já caminhando com Jesus Cristo, e ele, por não ter sabedoria, era um adolescente, falou assim para mim, a minha mãe falou assim, para eu não ficar andando com você não. Mas por que, rapaz? Porque você é do diabo. Eu quase que dou um soco na cara dele. Aí eu fiquei pensando, mas doeu, irmãos, doeu. É que ele não teve sabedoria, mas falou a realidade. Se a pessoa não é de Deus, é do diabo, irmãos. Não tem meio termo. Aí as pessoas ficam assim, mas eu sou gente boa, e não sei o quê, não sei o quê. Tem pessoas, amados, que ainda nem se decidiram assim inteiramente por Cristo, são dizimistas, são ofertantes, mas está aí na vida de pecado, às vezes na área financeira tem conseguido êxito, mas é das trevas, irmãos. Não adianta. Porque quando Jesus vier, a Bíblia fala que ele vai buscar o que? A igreja. A igreja é o quê? O que é essa igreja? É um povo limpo, separado. E a pessoa que não se decidiu por Jesus Cristo, felizmente, amado, é do reino das trevas. Alguns têm o entendimento e sabem que estão servindo Satanás. Mas muitos, amados, muitos acham que, mas fazem parte do reino das trevas. A pessoa só faz parte do reino de Deus quando ela aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Jesus Cristo. Acompanhe aí comigo agora. Acho que não vai dar tempo. Então eu vou passar aqui, versículo de número... Eu ia passar aquele texto de Lucas 11, que fala do valente lá, mas não vai nos ajudar, que é Lucas 11, do 14 ao 28. A gente vai prosseguir então aqui, Diz assim, irmãos, versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficares firmes. Os dias maus, como vencer? Com toda a armadura de Deus. Bom, está entendendo? Porque diz toda a armadura? Está dizendo se deixar por que toda a armadura? Está dizendo, se deixar uma parte de nossa vida descoberta, ele vai e entra. Então não pode ser meia armadura. Aqui a Marta está falando de uma forma, como que é a palavra que sempre o irmão Flávio, uma simbologia. Isso, uma simbologia. Está dizendo que se a pessoa não está inteiramente ligada com Deus, há falhas na vida dela, o inimigo ele tem legalidade para entrar na vida dessa pessoa e fazer a sua arruaça. Eu quero pedir para a irmã Fernanda, tem como, irmã Fernanda? A irmã Fernanda vai pôr aqui no telão a figura de um soldado romano daquela época, porque Paulo aqui, ele começa agora a descrever as armaduras, ele pega a figura de um soldado romano para trazer uma simbologia no mundo espiritual. Muito sábio ele, né? Porque ele era um soldado. Os irmãos acharam aí? Sim ou não? Dá para enxergarmos? Então vamos lá, o soldado. Está falando do que ali, irmãos? Começa a dizer sobre o capacete.
É isso? Versículo de número 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. Está falando do cinto. Primeiro é o cinto, irmãos. Ele fala do quê? Do cinto, revestimento do cinto. Qual que é a função do cinto, irmãos? O cinto serve para quê, irmãos? Para segurar toda a roupa. Que nem o pastor vai ter que dar uma apertadinha aqui no cinto. A roupa está meio... É para segurar a roupa. Então o que está falando o quê? Falando o quê? O cinto segura toda a vestimenta. Mas está falando o quê? Da verdade. Estais, pois, firmes, cingido o vosso lombo com a verdade. A verdade é a base, irmãos. A verdade, quem que é a verdade? Jesus Cristo. Ele é a verdade. E aqui, amados, quando ele coloca isso, eu tive entendimento do quê? De tratar o caráter do cristão. Ele tem que viver e falar a verdade. Não pode ser uma pessoa falsa. Dá um exemplo. Um exemplo bem básico. Que vocês sempre estão vendo. Não estou falando que é errado isso, mas para vocês terem uma ideia. Às vezes a pessoa não está bem. O que ela faz? Ela tira uma selfie e posta no Facebook. Está sendo verdadeiro aquele sorriso? Não está, irmãos. Isso é falsidade. E quem é assim, amados? É falsidade, é uma mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. E aqui o texto falando o quê? O cinto é o quê? É a verdade. Então nós temos que estar ligados com a verdade que é Jesus Cristo e viver uma vida verdadeira. Se eu estou legal, estou legal. Se eu não estou legal, não estou legal, ué. Para com isso. Mas o que é? Aquele sentimento que a pessoa às vezes tem de ser aglamurada por alguém. Não, irmãos. Nós temos que chamar a atenção de quem? De Jesus Cristo. Eu dei só um exemplo básico. Verdade em todas as áreas da nossa vida. Outra peça da armadura fala do que, irmãos? Fala sobre a couraça. Acharam ali couraça? Aquela que serve. Cobre o pescoço e o tórax. O que é? Couraça da justiça. A pessoa, quem é justo, amados? Deus é justo. Se a pessoa pisa na bola, Deus é amor, mas Ele é justiça. E nós somos o que? Nós somos o que diante de Deus? Nós somos justificados por Jesus Cristo, amados. Por isso que o texto fala, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então nós temos, no nosso dia a dia, nós temos que ser o que? Justo com as pessoas. No nosso tratado com alguém na área financeira, em todas as áreas, tem que ser justo. Eu como pastor, eu tenho que ser justo com vocês na questão de dar oportunidade para um, para outro. Eu tenho que ser justo. Não podemos ser parcial. Que aquele irmão fala bonito, aquele irmão, ele na área financeira, ele não, tem que ser justo. Porque Deus é justo. Amém, irmãos? Aí quando o pastor vai falando, você vai desenhando local de trabalho, com os familiares, vai desenhando, vai pensando em várias áreas aí. Outra parte da roupagem, o calçado. O calçado do soldado, ele protegia que na época como fala, da terra, das coisas ali, então feria os seus pés. Então eles usavam o calçado. Mas aqui fala o quê? Na preparação do evangelho da paz. Tem que estar calçado, irmãos. Na preparação do evangelho da paz. Está falando o quê? De paz. Outra parte da armadura, o escudo
que o escudo servia, irmãos? O escudo ali para proteger. Não tem o sino de Hollywood, o soldado. O escudo é aqui para proteger, proteção. O que é a nossa proteção, amados? Às vezes não está bem, tá... O que é? Nós temos que se pegar com o quê? É a fé, irmão. A fé é a nossa proteção. Por isso que fala, o escudo é o quê? A proteção, está falando o quê? Da fé. Acompanha comigo aí no seu texto. 16, tomando sobretudo o escudo da fé. É fé, irmãos. O que faz você estar aqui? É a fé. Qual é o versículo chave desse ministério? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. É a fé, irmãos. É crer no impossível. É crer que aquela situação que você está passando, ela vai mudar pela fé. É o escudo. Então nós temos que estar com esse escudo. Outra parte, está falando do quê? Capacete. Valorizar o que? A mente. O capacete, irmãos, ele protege, a proteção. Versículo de número 16, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí ele fala, tomai também o capacete da salvação. Por que está falando aqui? Tem a ver com a mente. A nossa mente tem que estar ligada, amados, em Deus. Quantas pessoas ainda não têm a certeza da sua salvação em Jesus Cristo? Então tem que estar com a mente. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o quê? A mente de Cristo. Nós temos que passar por esse processo renovador em nossas mentes. Porque um dos planos fortes do inimigo, amados, é combater o quê? A mente. Amém? É a mente. O apóstolo Paulo, em outro texto, ele fala assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para desfazer sofismas, fortalezas. Então muitas das coisas que acontecem, a batalha que nós travamos, primeiro é em nossa mente. O pastor não deu paz para mim. O pastor está de boa, está dando tá com amizade mais com fulano. O meu patrão, ele está sendo injusto comigo. Ou a esposa, meu marido está plantando. Ou o marido, a minha esposa é a mente, irmão. Ele na mente da pessoa. E se a pessoa não vigiar, ela não está com esse capacete, a certeza da salvação, da mudança, ela vai alimentando aquilo na mente, vai alimentando. Aonde que mora o perigo, e é essa que é a vontade do inimigo. Outra parte da vestimenta, a espada. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que Jesus venceu o diabo no deserto, igreja? Pela palavra. Então nós temos que estar unidos da palavra. A Bíblia fala: procure-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A pessoa, o crente, tem que ter conhecimento da palavra, irmãos. Muitas batalhas serão travadas quando nós usarmos a palavra. Tem que usar a palavra. É pela palavra que vai vencer o inimigo. Então a pessoa ela tem que separar tempo para meditar na palavra. Pastor, não tem tempo? Tem que ler a Bíblia, irmão. Diariamente, buscar, fazer estudos, alimentar da palavra de Deus. Amém? Outra parte, terminou, isso mesmo, terminou.
Aí 18 diz assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Aqui no começo do texto, está falando do que? De se fortalecer em Deus e na força do seu poder. E como que a pessoa vai se fortalecer em Deus? Orando em todo tempo. Aí falando assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Aí ele continua dizendo, no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança. Amém? 3 coisas, oração, vigilância e perseverança. Repete comigo, oração, vigilância e perseverança. Foco. Aí diz assim, olha, aí ele começa dizendo assim, no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele deixa bem claro, amados, que a nossa primeira preocupação é com os santos, é com aqueles que são nossos irmãos. Nós temos que se preocupar primeiro com esses. Eu tenho que me preocupar com o irmão Altamiro, eu tenho que me preocupar com o irmão Flávio, irmão Roberto, todos vocês. Nós temos que nos preocupar um para com os outros, como? Orando todo o tempo. Está no seu trabalho lá, um exemplo, a irmã André no trabalho, ali trabalhando, seus afazeres, mas a nossa mente tem que estar funcionando. E ali ligar o seu trabalho, Deus, visita a irmã Alexandre, cuida dela, fortalece. Todo tempo a Bíblia fala, irmãos, orando todo tempo. Antes de vir para o culto, fazer a oração, Deus, hoje é o dia de culto, de nós cultuarmos ao Senhor. Capacita o pastor, a pastora, capacita os irmãos, aquele que for pregar, aquele que for louvar, orando, irmão, tem que estar orando todo tempo. Então tem que ter o zelo primeiro para com os santos. Os irmãos estão entendendo? O que acontece? Não? Aí alguns vão se dispersando, vão se enfraquecendo, vão ficando fracos. Então a oração vai fazendo isso, vai nos ligando a essa comunhão, nós vamos nos fortalecendo. Ô pastor, mas lógico, aí tem casos também que a pessoa, ela se decide a sair da presença de Deus. Aí é a misericórdia de Deus e a gente continua orando. Aí depois, por fim, amados, fala dos demais. O apóstolo Paulo dizendo assim, e por mim, versículo 19, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, estando ali, fortalecido, ligado, nós vamos falar livremente da palavra. E aquilo que estiver prendendo as pessoas, vai cair por terra. O Evangelho vai alcançar os corações. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Amém. Deus abençoe. Vamos orar então, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Aí, irmãos, é Deus. Eu não conheço ele. O pastor, não combinei nada. Pediu licença. Deus abençoe esse moço, em nome de Jesus. Estão entendendo? A obra é de quem, irmãos? É do pastor Cleber? É de Deus. Amém. Então vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, diante da Tua presença nós estamos. E sabemos, ó Deus, que há uma batalha espiritual. E nós temos, ó Deus, que estar munidos, ó Deus, das armaduras espirituais. Não podemos, ó Deus, estar, meu Deus, vacilante em nenhuma área de nossas vidas. Então, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, confessar os nossos pecados. Porque quando nós confessamos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, que todos nós devemos estar focados, ó Deus, no Senhor, orando em todo tempo, buscando, ó Deus, sabedoria na Tua palavra, não deixando
deixando de cultuar, não dando, ó Deus, lugar ao inimigo para brigar com a pessoa no local de trabalho, ou brigar com o vizinho, porque a tua palavra é bem clara, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas contra principados e potestades. Então, Deus, a nossa luta é espiritual, é o mal, ó Deus, que age na vida da pessoa, para, meu Deus, nos trazer tristeza, ou outro tipo de situação. Mas, ó Deus, nós temos que estar firme no Senhor, porque há poder no nome de Jesus, e o Senhor já venceu o inimigo na cruz do Calvário. O Senhor mesmo diz que, ó Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, Deus, nós temos que estar firmes em Ti, ó Deus, porque a vitória é certa para os nossos familiares, a vitória é certa aonde nós formos, ó Deus, aonde nós pisarmos, nós vamos fazer a diferença no nome do Senhor Jesus. É verdade. Continua, ó Deus, abrir nossos olhos espirituais. Continua, ó Deus, em nome de Jesus, que, ó Deus, nós vamos ter esse discernimento para vencer o cansaço, vencer o desânimo, vencer, ó Deus, a amargura, vencer, ó Deus, os dados inflamados do maligno, ó Deus, aquilo, ó Deus, que nós estamos pensando, nós temos que vencer os pensamentos, ó Deus. Os nossos pensamentos têm que estar no Senhor, que é poderoso, no nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos, no nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Amém. Graças a Deus.